Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas e fazendo as nossas coberturas. E no dia de hoje eu estou aqui em São José dos Campos a acompanhar a atividade do Sindicato dos Metalúrgicos da região, que vai comemorar, vai relembrar a greve da GM em 1985. Para quem não se lembra ou para quem não era nascido, a greve da GM em 85 foi uma greve muito importante que sacudiu as estruturas da empresa e também da cidade como um todo. Lembrando que foi uma greve seguida por ocupação, né? E ficou aí marcada na memória de quem participou. Então fique aí aqui com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura do Mesa de Debates. Eu estou com o Anísio Fugo Naná, foi aí trabalhador da GM aí na greve de 1985. E, Anísio, primeiramente, por que essa greve é tão importante para você? O que ela te marcou? É uma luta nossa que naquela época o horário nosso era extenso, a gente lutou mais por uma redução do jornal do trabalho. E como coincidiu naquele fato político da nova república, é onde a gente foi penalizado. Então, Certo. E, Anísio, e o que essa greve deixa aí para as novas gerações? bom, a nova geração hoje não tem muito conhecimento dessa luta, como funciona, né? Então, eu acho que tem que orientar mais o nosso jovem para saber como superar as dificuldades que nós temos hoje no dia a dia. Tá certo, muito obrigado. Eu estou aqui com o Rogério e o Alemão, ambos trabalhadores aí da GM, que participaram aí da greve de 85. E Rogério e Alemão, primeiramente, qual a importância que teve essa greve e qual que é a memória que ficou aí marcada para vocês? Bom, a greve é uma das memórias, né, que a gente tem até hoje, que é a questão da luta pela redução da jornada de trabalho, né? Que nós brigávamos por 40 horas semanais, e aí foi aprovado na Constituição de 88, e hoje todos os trabalhadores brasileiros trabalham 40 horas semanais. Então, a importância desse movimento que ficou como raiz, né, do movimento sindical nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. É isso aí que a Alemão disse, e também ela contribuiu muito na renovação da lei. Teve outras leis que essa greve ajudou no movimento, nem só na lei, na Constituição, mas também ajudou na consciência dos trabalhadores, que daí, inclusive, aprovamos um governo voltado para a esquerda e para os direitos dos trabalhadores, que aí veio também, nesse rol, aí veio a questão da licença maternidade, licença paternidade e outras questões mais que foi. E isso foi um marco na história que foi, até internacionalmente, teve na imprensa escrita e falada, né? Tá certo, então, muito obrigado. Eu estou aqui com o David aí é da nova geração de lutadores aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, da categoria, e está aqui, né, na atividade, né, da greve de 85 da GM. Ô David, qual que é a importância aí para a nova geração sempre estar aprendendo, se espelhando nesses exemplos? Bom, eu acho que é importante a gente estar ciente do que aconteceu no passado, né? Para a gente utilizar de exemplo nas lutas futuras, né? Que a gente sabe que o sistema capitalista ele sempre vai renovar as táticas de atacar a classe trabalhadora, né? Seja no passado, quando o metalúrgico ele tinha um salário melhor, ele era mais valorizado, já sofria ataques das patronais, seja na época da década de 80, final da ditadura militar, né? As empresas ainda tinham aquela política de ditadura, e hoje em dia
os trabalhadores são contratados com salários inferiores, salários mais precarizados, condições de trabalho mais precarizadas, e por isso devem utilizar esses exemplos de luta que tiveram no passado para tentar melhorar as condições dos trabalhadores, né, e não deixar que a patronal e que o capitalismo massacre a gente como ele vem massacrando nos dias atuais. Perfeito, então. Valeu, David. Eu estou aqui com o Josias, né, que hoje está de MAP, mas foi trabalhador da GM, também foi aí, né, da direção dos sindicatos metalúrgicos. E Josias, primeiramente, para você, qual que é a importância, né, de sempre estar relembrando essa greve? Na realidade, foi uma greve muito forte que nós fizemos em 85, uma luta muito forte. Na realidade, a gente acabou perdendo a greve, mas saímos com... Logo depois, em seguida, a gente começou a se organizar e voltou a comandar novamente. Porque a GM, na época, era uma repressão muito forte lá dentro. Para você ter uma ideia, a chefia da GM era tudo aqueles caras meio grandão, fortão, para fazer pressão. E a gente teve uma greve de 30 dias que teve resultado. Eles colocaram a polícia em frente à GM. Para você ter uma ideia, na época, se a polícia entrasse lá dentro, na realidade ia morrer policial, mas ia morrer peão, mas ia morrer muito policial. Porque o povo estava disposto a ir à luta. Porque não é possível, uma greve que nós ficamos 30 dias sem ter resposta, e na realidade a pressão foi muito forte. Na época, o governador, que era o governador Montoro de São Paulo, pediu para a polícia entrar e acabar com tudo. Então o capitão Sacilotti, ele sobrevoou a GM de helicóptero e falou, não, eu não vou entrar aí porque eu não vou ser responsável pela uma matança. Então foi uma guerra muito forte na época de 85. Certo. E Josias, você falou aí da questão da repressão, isso mostrou que mesmo com a redemocratização, né, dentro da fábrica não teve democracia, né? Não, nunca teve. Você sabe que a democracia em fábrica não existe. Na época era bem pior. Eu passei um momento em fábrica que eu via muito peão apanhar dentro de fábrica. Eles pressionavam o cara e não tinha moleza, não. Em 85 começou a mudar, porque foi uma greve muito forte no Brasil inteiro, e a GM foi um dos que ficou até o final com essa greve, e acabamos, depois dessa greve a coisa melhorou um pouco. E hoje continua a repressão, de outra maneira, a repressão continua. Aquelas trabalhadoras hoje, se você pegar de 85 para cá, nós perdemos todos os nossos direitos, nós conquistamos naquela época, né? Você pega um cara que trabalha numa GM, numa Embraer hoje, ou se ele mora em São José, ou ele paga a casa, ou passa fome, um dos dois, que não tem mais salário. Então, eu acredito que a luta de classe nunca termina e vai voltar para aquelas greves bravas que nós fizemos naquela época, que não tem outra saída. A saída é a luta. É isso aí, valeu, Josias. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E o Heller, qual que é a importância dessa greve para a história do sindicato aqui? Não só para o sindicato aqui, mas esta greve ela é uma das greves mais importantes da história do movimento sindical brasileiro. Esta greve ela foi fundamental para, na Constituição Federal de 1988, ter a redução da jornada de trabalho no nosso país, que na época era 48 horas e reduziu para 44. Então, não só o Sindicato dos Metalúrgicos fala isso, mas como todos os sindicalistas e aqueles que viveram essa época fala que, pelo fato de ser uma greve muito radicalizada, com ocupação, ou seja, uma brutal repressão por parte do Estado e da empresa e uma grande resistência dos trabalhadores. Então, isso foi fundamental para que hoje a gente possa trabalhar 44 horas semanais. Então, uma das greves mais importantes do Brasil. E é possível fazer algo parecido hoje, você que está aí atuando na categoria? Olha, hoje a gente vive uma conjuntura diferente. A conjuntura na década de 80, a luta do movimento operário para derrubar a ditadura militar, lutar pela redemocratização do país, hoje é uma conjuntura diferente. A gente tem várias ideologias que disputam as mentes e corações dos trabalhadores, como ultradireita, o tema do individualismo. Antigamente a galera tinha um pensamento mais coletivo. Agora, independente se os trabalhadores têm disposição ou não para fazer um movimento como esse, é tarefa da direção propor. Nós temos hoje uma luta em curso pelo fim da escala 6x1 no nosso país, que novamente coloca a pauta da redução da jornada de trabalho. Nós achamos que este evento aqui hoje é importante para a gente poder projetar não só as lutas que virão, mas a atual luta que existe hoje, para a gente saber que
Não dá para depender de deputados e senadores para resolver os nossos problemas. A luta pelo fim da escala 6x1 vai dar certo se a gente conseguir minimamente organizar os trabalhadores para enfrentar e a gente ter essa conquista. Então, é fundamental conhecer essa história para a gente ver como que a gente atualiza as lutas atuais e como que a gente prepara o futuro. Maravilha, valeu, Hélio. Eu estou aqui com o Renatão, que trabalhou aí na GM e participou aí da greve de 85. Renatão, primeiramente, qual que é a importância desse fato histórico, né, para você, e qual que é a importância da gente estar sempre relembrando, né, o ocorrido? Olha, a importância para mim é que a greve de 1985 me despertou para saber o que significa um movimento operário. Eu não era direção do sindicato na época, aliás, eu nem sabia como funcionava, né? Porque eu tinha entrado na fábrica em 1982, em 84 teve a primeira greve, depois de uma semana, depois de 85 teve essa greve de 33 dias. Né? Então, portanto, ela me despertou, ela fez com que, é uma realidade quando as pessoas falam que uma greve significa que o camarada, o que ele não aprende na verdade, em 10 anos, ele aprende mais ou menos uma semana, 2 semanas de greve. Isso eu posso, eu sou uma pessoa, digamos assim, com uma experiência vivida sobre isso. Por isso que eu posso falar isso de cátedra, porque, na verdade, as pessoas se avançam. Quando o trabalhador é bastante atrasado, assim como eu era na época, me avançou em 10 anos na vida. Foi essa greve de 1985. Isso mostra que a luta de classes, ela ensina muito, né? Não, a luta de classes não só ensina, aonde mostra para o trabalhador, na verdade, o que é a diferença de um e de outro, né? Então, para mim, foi uma diferença muito grande saber sobre a greve de 1985. Quando eu participei dela, eu fiquei sabendo o que era a diferença de classe social. Eu me dei, foi nessa greve que eu vi a diferença da classe social. E o Renatão, para a gente fechar aqui, né, foi uma greve que teve bastante repressão, né? Mesmo estando aí na volta da democracia burguesa, a democracia parece que não voltou nas fábricas, né? Não, a democracia, quando o povo clamava por democracia, né, nós estávamos saindo de uma época da ditadura, que em 1982, quando eu entrei na fábrica, ainda era ditadura, então estava no período de transição. Então eles agiam, era muito reprimido, porque eles agiam contra a greve como se estivesse no período da repressão, da ditadura militar. E nós estávamos no final da ditadura militar. Então, portanto, a repressão foi uma repressão da ditadura militar ainda. Entendi, dá certo. Muito obrigado aí, Renatão. Eu estou aqui com o Toninho Ferreira, do PSTU, também participou aí dessa luta da GM de 85. E, Toninho, primeiramente, para você, qual que é a importância da gente estar relembrando um fato histórico como esse? Olha, é fundamental. Acho que nós precisamos saber do nosso passado, conhecer o nosso passado, para poder preparar o nosso futuro. Então, todas as lutas importantes da categoria metalúrgica, da classe trabalhadora brasileira, precisa ser relembrada. E essa foi uma luta fundamental e muito importante na questão da redução da jornada de trabalho, porque desde 1988 que nós não temos nenhuma redução de jornada de trabalho. Hoje nós estamos na luta aí do 6x1, e foi aquela luta lá, em 1985, essa greve muito forte que teve na GM, que fez com que o Brasil reduzisse a sua jornada, foi um dos fatores que reduziu a jornada de 48 horas para 44 horas semanais. E precisa reduzir mais e acabar com a escala de 6x1. E, ô Toninho, essa greve, né, da GM, né, assim como outras greves, como por exemplo da CSN, foi tratada à base de muita repressão, né, mesmo estando, né, no começo aí da nova república, da democracia burguesa.
Isso mostra que quando tem luta de classes não tem democracia, né? Não, para nada. A democracia não entrou na fábrica. A democracia vai até o muro da fábrica, essa democracia que eles pregam, porque que na verdade nem é uma democracia verdadeira, mas para dentro da fábrica isso nunca existiu. Então foi sempre muita repressão, foi muito duro, mas os trabalhadores naquela época responderam à altura. Foi uma luta difícil, dura, mas que mantém a memória viva dos trabalhadores, é uma greve histórica, e é essa luta que nós temos que rememorar. Então é isso aí, muito obrigado, Toninho. Eu estou aqui com o Mancha, do PSTU, e também trabalhador aí da GM, que participou aí da luta de 85. Ô Mancha, primeiramente, qual é a importância de relembrar essa luta, né, e quais lições que ela deixa para os dias atuais? Bem, essa greve de 85 é uma greve que tem uma importância, um papel histórico bastante grande. É uma greve que ocorreu pela redução da jornada de trabalho, por um lado, e por outro lado também sofreu uma violenta repressão por parte do Estado e por parte da empresa, com a demissão de mais de uma centena de trabalhadores. E aí a resistência também, né? Porque ela mostra a resistência dos trabalhadores que ocuparam a fábrica, que prepararam, inclusive, a resistência, o enfrentamento a uma possível invasão. E, apesar naquele momento, depois, a greve, que era o marco de uma greve geral dos metalúrgicos, ela não foi vitoriosa. Logo depois, no caso da GM, né, por causa da violenta repressão que se abateu, depois houve a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas. E isso é uma questão que hoje é parte da atualidade. Então, nós estamos levantando essas bandeiras, ou relembrando essa greve, no sentido de impulsionar o movimento dos trabalhadores a levantar a bandeira da redução da jornada de trabalho. Agora, com a precarização do trabalho cada vez maior, o aumento da produtividade das empresas, a tecnologia transformando os homens em quase escravos, é necessário a redução da jornada e se inspirar no exemplo da greve de 85. E o Mancha, é possível repetir um episódio desse nos dias atuais? Olha, obviamente existe uma mudança bastante grande na classe trabalhadora, né? Existe uma divisão maior, por exemplo, não existia, você pegar aí na greve, não existia terceirizados. Os operários da fábrica, até a sua segurança, a vigilância, a limpeza, era tudo trabalhador da própria empresa. Isso dificulta porque existe uma precarização, mas o papel que cumpre a classe, ainda que menor proporção, porque as máquinas vão substituindo os homens, sem os trabalhadores as máquinas não funcionam, né? Então, obviamente que é possível repetir e com certeza num próximo ascenso vai servir de aprendizagem a greve da GM 85. Maravilha, muito obrigado, Mancha.